Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os 3 melhores fundos imobiliários de renda urbana. Isso na minha opinião. Como eu não sou o senhor da razão, então assista o vídeo até o final e lá no final deixe a sua opinião sobre esses ativos, se eles realmente são os melhores desse segmento. E por qual motivo que eu selecionei esses 3 ativos? Primeiramente, eles têm boas gestoras, especialmente os 2 primeiros. O terceiro nem tanto assim, porém o fundo em si ele é interessante. Ao longo do tempo esses fundos eles têm se desempenhado muito bem, então têm entregado um bom rendimento aos seus cotistas. Além disso, as suas alavancagens estão bem controladas, então isso não é um risco para o fundo. Em questão de pagamento dos aluguéis dos seus inquilinos, está tudo em dia, então ele não tem sofrido com questão de calotes. São fundos que têm uma quantidade muito grande de imóveis, também tem uma quantidade muito grande de inquilinos e tem uma vacância física muito baixa. Então isso são características que, pelo menos na minha opinião, fazem deles as 3 melhores opções desse segmento para se investir. Então fique aí comigo até o final do vídeo para você descobrir quais ativos são esses, beleza? Sempre lembrando que, pessoal, se algum desses ativos lhe interessar, procure se aprofundar sobre cada um deles. O mínimo que você pode fazer é pegar e abrir o relatório gerencial, ler o relatório gerencial, entender como é que esse fundo ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Não é simplesmente assistir aqui o vídeo e depois sair investindo sem entender como é que esse fundo ele funciona, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Lembrando que, se você gostar do vídeo, deixe aí seu like, que é uma maneira de você apoiar e mostrar que esse canal realmente tem te ajudado de alguma maneira. O primeiro fundo, pessoal, é o RBVA11. Atualmente está sendo negociado a R$ 111,81, dividend yield de 10,69 e nesses últimos 12 meses já se valorizou aqui mais de 22%, então uma boa valorização. Se descermos aqui, podemos ver que seu P sobre VP no momento está de 1,02. Ele tem um patrimônio superior a 1,3 bilhão de reais, conta com caixa aqui de 48 milhões disponível aí para poder pagar dívidas ou também fazer novos investimentos, e tem também um pouco mais de 56 mil cotistas. Com respeito à sua liquidez diária, muito boa, superior aqui a 1,7 milhões de reais, e seu último rendimento anunciado, que vai ser pago agora no dia 15/4, foi de R$1 por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,88. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, pelo menos dos últimos 5 anos. E é notável um pequeno aumento no decorrer desse tempo, o que é positivo para o fundo. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial nos aprofundar um pouquinho melhor sobre esse ativo. Primeiramente, sua gestão é feita pela Rio Bravo Investimentos, não é lá essas grandes gestoras, como eu mencionei. Porém, o fundo em si ele é interessante. Mais adiante a gente vai ver. Ele cobra aqui uma taxa de gestão e administração de 0,65% ao ano, que eu acho muito boa, muito baixa essa taxa. E esse fundo ele teve início lá no mês 11 de 2012, então já faz aí um pouco mais de 13 anos de existência. Aqui podemos ver o seguinte, pessoal, atualmente ele tem 74 imóveis, pegando todos os ativos que ele tem, soma-se uma área aqui de 194 mil metros quadrados, ele tem 9 inquilinos, e sua vacância física no momento é de 7,2%. Lembrando que vacância física, ele calcula a porcentagem dos seus imóveis que estão vagos, que estão desocupados. Então, quanto menor, melhor. E a duração média dos seus contratos é superior aqui a 7 anos. Então, são contratos aí, na sua grande maioria, atípicos, que são contratos com uma duração maior. Como eu mencionei no início, leia o relatório gerencial de um modo completo para que você possa entender tudo o que está acontecendo com o ativo no momento. Com respeito à alavancagem do fundo, aqui a gente pode ver o seu cronograma de amortizações anuais. Então, como ele tem aproximadamente 50 milhões lá em caixa, então ele pode pagar aqui até o ano de 2026 tranquilamente as suas amortizações. No momento, ele tem um CRI de 2 séries, que são esses 2 aqui que eu estou selecionando para vocês, taxas muito boas, e sua dívida atualmente corresponde aqui a 182 milhões de reais. Lembrando que esse fundo tem um patrimônio total de 1,6. E sua relação alavancagem patrimônio líquido no momento é de 13,2%. Então, uma alavancagem muito bem controlada, que não traz assim dificuldades para o fundo. Alguns indicadores operacionais sobre esse fundo, primeiramente podemos ver os seus indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria, diferente de outros fundos, é usado aqui o índice IGPM em 61% dos seus contratos e o índice PCA é usado em 39%. Aqui também a gente pode ver a sua distribuição geográfica dos seus imóveis.
Na sua grande maioria estão localizados aqui no estado de São Paulo, 67%, e no estado do Rio de Janeiro, 24%. Aqui também a gente pode ver a sua exposição para o setor, no caso o setor de atuação dos seus inquilinos. Se destaca aqui que ele tem 48% para o setor bancário, então agências bancárias, e também uma porcentagem maior de 23% para empresas do setor de alimentos. Aqui embaixo a gente pode ver quem são alguns dos seus principais locatários. Então se destaca aqui em especial a Caixa Econômica e também o Banco Santander, além das empresas Açaí, Grupo Pão de Açúcar, Centauro, Renner, Itaú, entre outras empresas. Aqui também podemos ver com respeito aos meses de reajuste dos seus aluguéis. Podemos notar que no primeiro semestre de cada ano ele não tem muitos reajustes, que é no caso do mês de janeiro até o mês de junho, porém a maioria dos seus reajustes acontece aqui no segundo semestre de cada ano, que é do mês de julho até o mês de dezembro. Então podemos ver que a sua maioria acontece no segundo semestre. E mais embaixo aqui você pode ter mais algumas informações sobre cada um dos imóveis que atualmente o fundo tem. Então ele vai falar a sua cidade de localização, o seu endereço, o nome do ativo, quem é o seu locatário e o tamanho desse imóvel, além do vencimento de cada um dos seus contratos. O segundo fundo, pessoal, é o TRXF11, atualmente sendo negociado a R$ 111,42, um preço muito parecido com o fundo anterior. Está com dividend yield de 10,33%, nos últimos 12 meses está com uma valorização superior aqui a 9%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte: seu P sobre VP está de 1,04, ele tem um patrimônio de 1,6 bilhão de reais, conta com caixa aqui de 45 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas. Atualmente conta com um pouco mais de 140 mil cotistas e também tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 9,6 milhões. Seu último rendimento anunciado, que vai ser pago aqui no dia 12/4, foi de 90 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,80%. E mais embaixo aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, desde o ano aqui de 2020 até agora início de 2024. E é notável, né, o seu crescimento com respeito aos seus rendimentos. E tem alguns meses, que é no fechamento de cada semestre, que ele paga um rendimento maior, por causa do seu resultado acumulado. Aqui no relatório gerencial, pessoal, podemos ver que esse fundo teve início lá no mês 10 de 2019, então vai fazer aí quase 5 anos de existência. Sua gestão é feita pela TRX, gestora de recursos, que é uma boa gestora. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e também cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6%. Algumas informações sobre esse fundo: primeiramente, ele não tem vacância física, então todos os seus imóveis estão alugados, não tem imóveis desocupados. E sua vacância financeira também é totalmente zero. Aqui também podemos ver que atualmente todos os seus imóveis têm uma área total de 561 mil metros quadrados, então são imóveis relativamente grandes. Ele tem aqui 55 imóveis que estão distribuídos em 13 estados do Brasil. Aqui podemos ver como é que está alocado o seu patrimônio. Então, praticamente 80% está nos seus imóveis, nesse daqui de 50% e nesse outro aqui de 30%. Ele tem também 7,9% do seu patrimônio investido em cotas de outros fundos imobiliários, 0,6% em CRIs e o restante está aqui na renda fixa como seu caixa disponível. E 100% dos seus imóveis são do setor aqui de varejo. Descendo mais um pouquinho, podemos ver com respeito ao segmento de atuação dos seus inquilinos. Então se destaca aqui em especial empresas do setor atacadista, empresas do setor de varejo e também de casa e construção. Além disso, com respeito à tipologia dos seus contratos, 93% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e 6% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver quem são seus principais inquilinos. Então se destaca em especial o Açaí, com 45% dos seus imóveis alugados para ele, o Grupo Pão de Açúcar, com 17%, e o Grupo Mateus, com 17,5%. E mais aqui embaixo vocês têm todas as informações sobre cada um dos 55 imóveis que o TRXF11 atualmente ele tem. Então você vai ver quem é seu inquilino, a sua localização e o tamanho daquele imóvel. Aqui também a gente pode ver a sua distribuição geográfica. Então ele tem atuação em vários locais do nosso país, porém se destaca aqui em especial o estado de São Paulo, com 35% dos seus imóveis, e também o estado da Bahia, juntamente com o estado aqui de Pernambuco, com 12% e com 11%. E em primeiro lugar, pessoal, temos o HGRU11.
atualmente sendo negociada a R$ 135,94, com dividend yield de 8,97% e nos últimos 12 meses se valorizou um pouco mais de 18%. Descendo aqui podemos ver o seguinte, que seu preço do VP está de 1,07, então está muito mais elevado do que os outros dois que eu mencionei. Ele tem um patrimônio aqui de 2,3 bilhão de reais, então um fundo muito grande, o maior entre esses. Conta com caixa aqui de 47 milhões. Tem um pouco mais de 204 mil cotistas, uma boa liquidez média diária superior a 2,7 milhões. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado, que vai ser pago aqui no dia 12/4, vai ser de 85 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,62%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico dos últimos 5 anos de distribuição de rendimentos. E também é notável, né, que ele vem crescendo desde o ano de 2020 até agora início de 2024. Além do fechamento de cada semestre, ele pagar um valor maior, né? Já que ele realiza aí a venda de algum dos seus ativos com lucro e esse lucro ele repassa para os seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que é um ativo que teve início lá no mês de abril de 2018, então nesse mês faz aí 6 anos de existência. Sua gestão é feita pela Credit Suisse, lembrando que a Credit Suisse ela foi vendida para a Pátria, porém os gestores, as pessoas que faziam a gestão desse fundo também foram contratadas pela Pátria, então vai continuar aí praticamente a mesma coisa. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,70% ao ano, que é uma boa taxa, relativamente baixa. Ele cobra também uma taxa de performance de 20% sobre QCD, 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo índice IPCA. Algumas informações sobre esse fundo os seus imóveis atualmente soma-se uma área total aqui de 398 mil metros quadrados. Sua alavancagem no momento é de 3,8%, então uma alavancagem muito bem controlada. E sua vacância física no momento está de apenas 1% e sua vacância financeira está totalmente zero. Um ponto muito interessante desse fundo é com respeito ao vencimento dos seus contratos. Aqui podemos ver que 91% dos seus contratos vão vencer somente a partir do ano de 2028 em diante. Então são contratos aí com uma duração realmente muito longa. Descendo aqui mais um pouquinho, podemos ver que na sua grande maioria o índice usado para poder fazer o reajuste é o índice IPCA em 91% dos seus contratos e o restante é usado o índice IGPM. Aqui também a gente pode ver a sua exposição por locatários. Então seus principais locatários atualmente é o Carrefour com 37% e a Edux com 19%. No total ele tem aqui 17 inquilinos. Descendo mais um pouquinho aqui a gente pode ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Então se destaca aqui em especial o varejo alimentício com 45%, o setor educacional com 33%, e o setor de varejo vestuário, com 17%. Como eu havia falado sobre os seus tipos de contrato, aqui podemos ver que praticamente 80% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e o restante, um pouco mais de 20%, são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Aqui vocês podem ver com respeito à sua alavancagem, atualmente, como eu havia mencionado. Então ele tem apenas uma dívida, que é com respeito a esse CRI, que ele tem aqui um saldo devedor de 88,4 milhões de reais, que está indexado ao índice IPCA com uma taxa fixa aqui de 6,5%. Uma alavancagem realmente muito baixa se compararmos com o tamanho do ativo. Aqui também a gente pode ver a sua distribuição geográfica, né? Os estados que atualmente ele tem imóveis. Se destaca aqui em especial o estado de São Paulo, com 65% dos seus imóveis, e também o estado do Paraná, com 12%, além de Minas Gerais com 8%. Antes de finalizar o vídeo, pessoal, mostrei aí os 3 principais fundos imobiliários desse segmento, o que são os melhores para mim. Porém, deixei de mencionar aqui sobre o TRXF11 sobre alguns pontos. Primeiramente, com respeito ao vencimento dos seus contratos, então podemos ver que tem durações realmente muito longas. A maioria deles vão vencer a partir do ano de 2035 em diante. E também aqui sobre o mês de reajuste dos seus aluguéis. Podemos ver que praticamente todos os meses acontece algum tipo de reajuste, e na sua grande maioria é usado o índice IPCA para poder fazer esse reajuste anual dos seus aluguéis. Beleza? Então, pessoal, mostrei aí os 3 melhores fundos desse segmento de renda urbana, pelo menos na minha opinião. O HGRU11 em primeiro lugar, o TRXF11 em segundo lugar e o fundo RBVA11 em terceiro lugar. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Esses são realmente os melhores? Deixe aí que eu gostaria de saber seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.